Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste. Em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E claro, por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre a pandemia da Covid-19 e sobre algo que todos nós aguardamos ansiosamente, uma vacina para todos os nordestinos e brasileiros. O nosso convidado é o governador da Bahia, Rui Costa. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do programa de hoje em seus respectivos estados. Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Daniele Ferreira, da TV Aperipê, em Sergipe, Isa Maria, da TV Pernambuco, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Carla Soraya, da TV Ceará, Clóvis Bezerra, da TV Universitária da Paraíba e Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Eu quero agradecer a todos pela participação e vamos iniciar nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Governador, hoje faltam vacinas para milhares de brasileiros que tomaram a primeira dose e não têm acesso à segunda dose. Isso sem falar da maioria dos brasileiros que não tomou nenhuma dose. A Anvisa não autorizou a utilização da vacina russa Sputnik no Brasil. No momento em que essa decisão foi tomada, o que o senhor pensou e o que foi feito desde então? Olha, primeiro, boa noite. Quero cumprimentar todos que nos assistem na Bahia e em outros estados aqui. Eu diria que desde o início da pandemia, nós tivemos um enorme problema no Brasil e o número de mortes e o número de casos tem a ver com esse grande problema, que se trata da absoluta ausência de ação do governo federal. E mesmo quando ele resolveu agir, não foi na direção de ajudar a controlar a pandemia, foi na direção de estimular o avanço do vírus e da pandemia. E, objetivamente, quero citar aqui 2 exemplos. O primeiro deles, o comportamento da Anvisa o ano passado, quando ingressou na Justiça para impedir estados e municípios de medir a temperatura nos aeroportos e fazer o teste de Covid para controlar a disseminação da doença. Ou seja, o que o mundo inteiro estava fazendo, a Anvisa entrou na Justiça para impedir que os estados e municípios fizessem. A outra questão foi não ter absolutamente nenhum planejamento nacional e, ao contrário disso, um estímulo do presidente da República pela disseminação da doença. E, para piorar a situação, no segundo semestre, quando as vacinas começaram a entrar na fase final de pesquisa, a chamada fase 3, a maioria dos países do mundo buscou contactar e negociar com os laboratórios, lá em setembro, outubro, já lotes de vacinação. E foi oferecido ao Brasil, até porque a Pfizer, por exemplo, fez testes da terceira fase aqui no Brasil, inclusive aqui na Bahia. Foi oferecido naquela época, em setembro, 70 milhões de doses ao governo brasileiro para que fosse um dos primeiros países do mundo a iniciar a vacinação também com a Pfizer. Pois bem, o governo brasileiro desdenhou dessa oferta, depois não tomou nenhuma medida para buscar outros laboratórios, desdenhou também de vacinas como a Sputnik, e o Brasil, infelizmente, entrou no final da fila na compra da vacinação. E, mais recentemente, mesmo os estados do Norte e do Nordeste tendo comprado a vacina, a Anvisa, na nossa opinião, cria toda sorte de dificuldade e não, eu diria, faz o mínimo de esforço para comprovar a eficiência ou não da vacina, né? Porque já que a agência vai fiscalizar, seria um processo de averiguação da vacina, e ela levanta hipóteses de eventuais vírus circulantes na vacina, quando seria muito fácil comprovar ou negar a existência, bastava fazer uma amostra aleatória dessas vacinas e verificar se tem ou não o vírus circulante nessas doses de vacina. Mas a Anvisa prefere ficar fazendo ping-pong com documentos ao invés de ir comprovar ou não a eficácia, a eficiência da vacina.
e isso, infelizmente, atrasa muito a vacinação no Brasil. E, para encerrar, essa ausência de vacinas da segunda dose que você se referiu diz respeito a uma orientação, a nosso ver, equivocada do Ministério da Saúde, que até, se eu não me engano, o 8º lote, ele deixou de forma discricionária para estados e municípios decidirem se iria ou não armazenar a segunda dose. E, a partir do 9º lote, ele determinou que os estados vacinassem todos os lotes, toda a vacina que chegasse, que ele garantiria o segundo lote da vacina. Infelizmente, isso não ocorreu e, por isso, estamos tendo atraso no Brasil inteiro da vacinação da segunda dose, especialmente da Coronavac. Muito obrigado, governador. E nós vamos agora a Natal. Quero chamar Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Olá, Juraci, colegas de bancada. Olá, governador. É uma grande satisfação estar aqui falando com o senhor. Quero parabenizar não só o senhor, mas todos os governadores do Nordeste por essa luta. Bom, a gente está vendo essa grande discussão que envolve a Anvisa, né, que alega que a Sputnik V usa adenovírus, que é o vetor viral replicante. O Chile, que tem 18 milhões de habitantes, anunciou a compra de 4 milhões de doses da Sputnik V. O diretor do órgão regulador de lá disse que não vê problema de segurança com essa vacina. Em abril, em matéria para a BBC, o laboratório responsável pela Sputnik V teria dito que o veto da vacina pelo Brasil seria fruto da pressão dos Estados Unidos, ainda no governo Donald Trump, para que o país não comprasse a vacina russa. Então, o que os governadores do Nordeste sabem exatamente sobre essa proibição, além do que a gente já sabe? Ela é mesmo por questões científicas ou seria por política ideológica? E ainda, o que as doses, se não me engano, 37 milhões compradas pelo Nordeste, representariam na retomada dessa região, governador? Olha, Paiva, nós já teríamos recebido 7 milhões de vacinas se a Anvisa já tivesse autorizado. Então, esse é um número muito expressivo, principalmente considerando que elas seriam direcionadas basicamente aos estados do Nordeste e, eventualmente, alguns estados do Norte também que adquiriram a vacina. Eu não quero fazer juízo de valor sobre os critérios ou a forma que fez a Anvisa realizar aquele parecer. Nós, inclusive, solicitamos que a Anvisa nos dê cópia das páginas, são mais de 20 mil páginas de documentos entregues. Nós solicitamos que elas nos dessem cópia de quais páginas eles se basearam para cada ponto do parecer que eles enviaram, utilizando a lei da transparência da informação. Assim como também os estados do Nordeste apresentado à Anvisa a resposta do Instituto Gamaleya, o laboratório russo, e do Fundo Russo, pedindo a reanálise com base, respondendo todas as questões colocadas pela Anvisa, e também até esse momento não houve resposta. E agora, essa semana, nós apensamos aos documentos que já foram apresentados, um relatório do Comitê Científico, também esclarecendo vários pontos de Comitê Científico do Nordeste, vários pontos sobre a vacina, tudo no sentido de pedir que a Anvisa revise a sua posição. O que eu gostaria de dizer de forma muito objetiva, a Anvisa, o que eu tenho pedido publicamente, que a Anvisa tenha um mínimo de boa vontade para combater o vírus no Brasil. E, para isso, é fácil. Basta solicitar ou mandar uma delegação da Anvisa aqui na Argentina, coletar amostras aleatórias, ou aqui no México, ou aqui no Chile, da vacina, e levar a vacina para o laboratório e fazer teste. E afirmar ao mundo, não é nem ao Brasil, porque hoje já são 64 países que utilizam essa vacina. 64 países. Então, a Anvisa poderia, nesse momento, prestar um grande serviço à humanidade, né? São 64 países que estão utilizando, e apesar de caminharmos aí para 30 milhões de doses aplicadas no mundo inteiro, não tem, em 64 países, ninguém reportou um problema
sobre esta vacina. Então, talvez a Anvisa tenha descoberto algo que nenhum país do mundo ainda conseguiu descobrir sobre a vacina. Então, ela poderia ajudar a humanidade esclarecendo e levando os lotes aleatórios da vacina para um laboratório e confirmando ou não as suas suposições. Ao contrário disso, o que a Anvisa faz é cruzar os braços e tomar uma atitude protocolar, burocrática, insensível com a vida humana e empurrar com a barriga uma análise e uma decisão final, prejudicando, portanto, toda a população. Vi no relatório que, naquele dia que eles deram a coletiva, eles citaram várias vezes como uma grande referência técnica, científica, a instituição americana, que é o FDA americano, que é o órgão, vamos chamar assim, é a Anvisa americana. Não é exatamente o mesmo formato da Anvisa, mas vamos chamar assim, a Anvisa americana. Eles fizeram muita referência ao FDA americano. E eu, só alertando, se nós utilizássemos, se a Anvisa utilizasse os mesmos parâmetros do órgão de segurança à saúde pública americano, 80% eu diria, produtos químicos que são utilizados para combate de pragas na agricultura, os chamados agrotóxicos, 80% não seriam aprovados. Por quê, governador? Porque nos Estados Unidos esses agrotóxicos foram rejeitados pelo órgão americano. Por que eles foram rejeitados, governador? Porque eles significam risco à vida humana, risco de câncer e de outras doenças. Por isso, a instituição americana rejeitou 80% dos agrotóxicos que a Anvisa aprovou. Então, eu fico cá me perguntando, e com certeza você que está nos assistindo também se pergunta, como é que a ciência, ou uma instituição que deveria ter como base exclusivamente a ciência, usa 2 pesos e 2 medidas? Ou seja, quando é para liberar produto químico nocivo à saúde humana, ela não usa o padrão americano. Quando é para liberar vacina, para proteger a vida humana, ela alega supostos critérios americanos. Então, realmente, nós queremos uma explicação e um posicionamento explícito da Anvisa. Vamos continuar lutando, como temos lutado desde o início, para salvar vidas humanas e, neste momento, a medida mais eficaz para salvar vidas e reduzir a lotação dos hospitais chama-se vacina e vamos continuar lutando por ela. Obrigado, governador. E por falar em agrotóxicos, nós tratamos desse assunto no último Giro Nordeste. Afinal de contas, o programa mexe com os assuntos, trata dos assuntos que interferem no seu dia a dia e esse é um tema super importante, não só para os nordestinos, como também os brasileiros. E nós seguimos agora para Aracaju, capital de Sergipe. É a vez de Daniele Ferreira, da TV APLP, fazer a pergunta ao governador Rui Costa. Boa noite, Juraci. Boa noite, governador, colegas de bancada, você que nos assiste. Bom, estive em Salvador recentemente, linda cidade, e aqui em Aracaju a gente também já sofre, viu, governador, com a falta da segunda dose e uma preocupação, né, para todo o nosso Nordeste. Agora, só completando a pergunta do colega anterior, o senhor ultimamente tem colocado que a Anvisa precisa ser transparente. Então, eu também gostaria do senhor uma resposta incisiva em relação a isso. Do que o senhor desconfia pela falta, no caso, de aprovação por parte da Anvisa? Existe algum desconfiômetro de alguma ação? Como é que o senhor vê isso de forma mais específica, já que o senhor pediu transparência? Olha, eu tenho usado um termo que a Anvisa deveria ter boa vontade. Por que, governador, você usa esse termo? Porque eu aprendi, eu guardo comigo sempre os ensinamentos da minha mãe desde pequenininho e de minha família. Minha mãe repetia muito para os filhos: tenham determinação, tenham coragem e nunca deem desculpa para deixar de fazer alguma coisa. Minha mãe usava uma frase o seguinte: quem quer fazer, procura uma forma. Quem não quer fazer, sempre procura uma desculpa. Então, a Anvisa, desde o início, está procurando sempre uma desculpa. Primeiro disse que precisava ir à Rússia para visitar os laboratórios. Pois bem, o Instituto Gamaleya autorizou, eles viajaram, foram à Rússia, uma comitiva,
O consórcio do Nordeste, inclusive, mandou 2 representantes para a Rússia, para, nos mesmos dias, acompanhar essa visita, e conversaram com os representantes da Anvisa que lá estavam, lá na Rússia, e, no retorno, a Anvisa fez a alegação de que não foi permitida a visita em algumas áreas do laboratório, o que foi taxativamente desmentido pelo laboratório russo. E eu tive a curiosidade de buscar informação junto com os 2 representantes do consórcio que foram na Rússia. O que é que seria de esperar? Imagine você, se você está viajando para a Rússia para tentar trazer autorização para vacinar o brasileiro, você que está nos assistindo. Se você precisa ver aquele espaço ou laboratório e alguém lhe nega, você não usaria todos os recursos possíveis para conseguir uma autorização? Claro, você iria procurar a diplomacia brasileira para tentar convencer o laboratório ou o governo russo a lhe autorizar. Você comentaria com quem comprou a vacina, porque os 2 representantes do consórcio Nordeste estavam lá nos representando. Então, era para eles terem comentado, vem cá, nós estamos querendo visitar, mas eles não autorizaram. Vocês poderiam, já que vocês compraram a vacina, fazer interlocução para eles autorizarem a visita? Ou seja, eles não comentaram com ninguém, nem com os nossos representantes, nem solicitaram ajuda da Embaixada Brasileira na Rússia, nem solicitaram ajuda do Itamaraty para conseguir a visita. Ou seja, simplesmente não falaram com ninguém e disseram isso aqui no Brasil, repito, que foi desmentido pelo laboratório, que disse que em nenhum momento eles disseram que queriam ir conhecer outras áreas do laboratório. Ou seja, é disso que eu chamo de boa vontade, porque se eu ou qualquer um de nós aqui fosse à Rússia com a delegação de visitar tudo, recolher todos os documentos, tenho certeza que a maioria do povo brasileiro ia fazer o máximo esforço para recolher o máximo de informações possíveis e apelar quem quer que seja, como diz o ditado, apelar até o Papa para conseguir visitar todas as áreas e trazer todos os documentos. Agora, eles não, cruzaram os braços e aqui apresentam a versão que ninguém confirma de que eles tiveram restrição de acesso. O que eu digo é isso, eu não gosto de especular os motivos, eu aguardo há 1 ano e já há 2 meses e vou continuar aguardando uma explicação da Anvisa qual foi o motivo técnico, científico que ela se utilizou e quais foram as razões que ela utilizou para proibir os estados e municípios, o ano passado, no início da pandemia, de medir a temperatura das pessoas nos aeroportos e nas estradas e de fazer o teste de Covid. Porque a Bahia fez isso durante alguns dias. E em todos os voos que chegavam, nós estávamos encontrando pessoas positivadas e alertando não só as pessoas que deram positivo, mas alertando as outras pessoas que tinham o direito de saber se naquele voo que eles viajaram tinha alguém positivo. Então, quando as pessoas desembarcavam positivo, nós avisávamos a pessoa, olha, cuidado com os seus familiares, você está positivo, e avisávamos aos outros passageiros que tinham chegado, vocês acabaram de viajar com alguém no avião que testou positivo. Então, se mantenha distante dos seus familiares, daqui a 1 dia, 2 dias ou 3 dias, faça o teste para ver se você vai positivar ou não. Ou seja, isso é o que o mundo inteiro fez, chama-se barreira sanitária, proibir ou limitar a circulação do vírus. Mas a Anvisa fez justamente o contrário. Então, eu aguardo ansioso para saber quais foram os motivos que levaram a Anvisa até essa iniciativa. Repito, não é verbal, é uma ação judicial que eles protocolaram para impedir os estados de entrarem. Então, mostra e deixa claro para quem tem dúvida qual é a vontade, de fato, da Anvisa em combater e destruir esse vírus no Brasil. Mais uma vez, governador Rui Costa. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos seguir para Recife, onde está Isa Maria, da TV Pernambuco. Olá, os colegas de bancada, governador Rui Costa. Governador, eu queria a sua opinião sobre uma declaração polêmica do presidente da República, que fez recentemente, onde ele insinuou que a China teria criado o coronavírus e falou aí em guerra bacteriológica. Isso causou mal-estar
E aí eu queria a sua opinião sobre essa declaração do presidente. Olha, o presidente tem se comportado de forma, sem nenhum arrudeio, de forma irresponsável desde o início da pandemia. E por que eu uso o termo irresponsável? Porque o mundo inteiro, todos os líderes mundiais, o que eles fizeram foi dar exemplo à população. Quando os cientistas do mundo inteiro, de forma unânime, afirmaram é preciso usar máscara para diminuir a taxa de aceleração do contágio do vírus. Se duas pessoas estão juntas e as duas estão usando máscara, diminui drasticamente a possibilidade de uma delas contrair o coronavírus. E no mundo inteiro passou a estimular, a orientar, a pedir, a apelar que a população utilizasse máscara, do mundo inteiro. O que fez o nosso presidente? Contestou a máscara, especulou que a máscara podia fazer mal à saúde e, insistentemente, em 95% das vezes que ele foi à rua, ou 99%, ele não usou máscara e desestimulou as pessoas a usarem máscara. Não é à toa que praticamente todo o seu gabinete foi contaminado. Então, e além disso, ele dá, desde o início, declarações desastrosas do ponto de vista das relações diplomáticas do Brasil, só criando embaraços e dificuldades. Lembro, para quem tiver esquecido, que lá o ano passado, quando o Instituto Butantan e o Estado de São Paulo, e aqui vale nosso reconhecimento tanto ao Instituto Butantan como ao Estado de São Paulo, pelo esforço, pela dedicação, porque mais de 80% do povo brasileiro que está vacinado é graças a esse esforço do Butantan e de São Paulo em conseguir a Coronavac. Ele debochou, chamou de vacina, debochou dos chineses o tempo todo, ridicularizou, assim como ridicularizou outros países. E agora, mesmo o Brasil estando absolutamente dependente de insumos da China para a fabricação de vacina, ele mais uma vez provoca o povo chinês com absoluta irresponsabilidade, nenhuma responsabilidade com a nação. Ele representa a nação, deveria estar se comportando como um estadista, independente das suas posições pessoais, ele devia estar pensando em todo o povo brasileiro que está sofrendo nesse momento. Mas ele não para, na minha opinião, de fazer politicagem, de trabalhar com a polarização, com a disseminação do ódio, da mentira, desde o início da pandemia, eu diria até desde o início do seu governo. Vamos girar mais uma vez, seguir agora para São Luís, capital do Maranhão. Temos muitos assuntos importantes para tratar com o governador da Bahia, Rui Costa. Quero chamar agora Marcos Saldanha, da Rádio Timbira. Olá, governador, essa bancada arretada, Juracy. Governador, ao contrário do que muitos dizem, eu acho sim que o combate à Covid tem que ser politizado. Talvez não partidarizado, mas essa luta pela vacina é uma luta política e a gente tem que trazer a população para esse debate. Isso aí eu não tenho dúvida, não sei se o senhor concorda, mas a minha pergunta é exatamente essa. Qual é o peso político que a pandemia vai ter nas próximas eleições do que diz respeito ao reconhecimento da população em relação a esse enfrentamento de estados que fazem ou o reconhecimento ao negacionismo que o grupo do presidente vem fazendo até hoje? Existem algumas pesquisas internas que ou o partido ou o governo tem feito nesse sentido para reconhecer como é que o povo está se comportando em relação a isso? Eu não digo só do voto, mas de posicionamento político. Olha, eu diria, nós acompanhamos, evidente, pesquisas que são feitas nos municípios, acompanhamos o ano passado pesquisas que foram feitas durante o período eleitoral, que muita gente faz pesquisa, e a leitura que eu faço é que o país, assim como foi na eleição de 2018, tem, ao longo desse período, opiniões que não, eu diria, não tem uma oscilação semelhante. Aqui no Nordeste, o presidente, desde o processo eleitoral, tanto é que o Haddad teve aqui mais de 70% dos votos,
e, posteriormente, ele nunca alcançou uma aprovação significativa. E, durante o período de pandemia, essa pequena aprovação ela foi se deteriorando mais ainda. Isso necessariamente não aconteceu em todos os estados no mesmo ritmo, embora hoje a média nacional tenha demonstrado que ele perdeu boa parte do apoio que tinha, mesmo daqueles que votaram nele. E, na minha opinião, isso se deve, em grande medida, a dois elementos. Primeiro, que ficou absolutamente claro para as pessoas que tenham algum senso crítico, para as pessoas que não estão filiadas na seita do presidente, e, na minha opinião, ficou claro o completo desrespeito dele com relação à vida humana. Ficou claro, na minha opinião, para essas pessoas que ele não possui nenhuma empatia com outras pessoas e tem se comportado, eu diria, de forma desrespeitosa desde o início da pandemia. A cada período que o Brasil alcançava marcos tristes de mortes, 10 mil, 20 mil, 50 mil mortes, ele arrumava um jeito de comemorar. Em uma data foi passeando de jet ski, na outra foi fazendo churrasco, na outra foi aglomerando e dizendo que ele não era coveiro para estar se preocupando em quantos cadáveres ia ter que sepultar. Enfim, foram declarações ao longo do tempo de absoluta falta de respeito com aquelas pessoas que estavam perdendo seus entes queridos. E, paralelo a isso, as pessoas foram se assustando, né? Porque as pessoas que buscam informação vendo o mundo inteiro, por exemplo, orientar a usar a máscara e ele negando o uso da máscara. O mundo inteiro comprando vacina e ele se negando a comprar vacina. Então, ele foi, com o passar do tempo, eu diria, a esmagadora maioria do povo brasileiro foi percebendo que ele não reúne mínimas condições para exercer o cargo de presidente da República. Governar é o ato de cuidar de gente, cuidar das pessoas. Você pode até discordar das posições políticas, ideológicas ou das propostas que alguém tenha para o município, para o Estado ou para a nação. O que não é possível ver é alguém que representa o povo, seja um prefeito, um governador ou um presidente, desrespeitar completamente a vida humana e colocar a vida de milhares de brasileiros em risco. Isso que não é possível. Obrigado mais uma vez, governador. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. E vamos a Fortaleza, é o momento da pergunta de Carla Soraya, da TV Ceará. Olá, Juraci, colegas de bancada virtual, público que está nos acompanhando, e meu cumprimento especial também ao nosso convidado, governador Rui Costa. Governador, a CPI da pandemia começou e, em plena tomada de depoimentos nessa pandemia, o presidente diz que vai editar um decreto que vai restringir aí a possibilidade de eliminar qualquer poder que os governadores tenham de limitar serviços e também o isolamento social. No meio de tudo isso, né, eu gostaria de saber o que é que o senhor pensa desse decreto, né, se o senhor vai cumprir. Ele disse que o decreto teria que ser cumprido, que ninguém iria modificar. Então, o senhor vai cumprir um decreto como esse ou, dependendo da situação dos hospitais, né, de como esteja a pandemia no seu estado, o senhor vai tentar burlar o decreto? E a segunda questão é, o que é que o senhor está achando desses primeiros dias de CPI da pandemia? Olha, eu vou começar pela segunda pergunta. Eu comungo da opinião daqueles que, normalmente, na história, não só do Brasil, de outras nações, você faz uma comissão, uma CPI, para apurar, eventualmente, fatos que não são notórios, ainda não são públicos, que você tem suspeita, mas você não tem provas, né? Elementos que possam comprovar aquela informação ou aquela suspeita que apareceu eventualmente em um documento vazado, em um áudio vazado, e você queira investigar se aquilo é verídico ou não. Nesse caso, eu comungo com aqueles que dizem assim, já não tem mais o que investigar. Por diversas vezes seguidas, ele confessou publicamente, orientou o uso da cloroquina, ele postou várias vezes foto até para dar paema para o animal, mostrando a cloroquina, não fez cerimônia para fazer propaganda.
para fazer lives diversas com médicos que estavam, a minha opinião, cegamente seguindo a sua orientação de receitar remédios que hoje estão mais do que comprovado que não tem qualquer efeito sobre a Covid. Então, ou seja, são fatos absolutamente comprovados, imagens, vídeos, e tornaria até dispensáveis o processo de CPI, porque não tem muito o que descobrir, ou seja, tudo já é fato, exceto se tiver algo mais, como eu vi agora recentemente, essa semana, uma declaração do vice-governador do Amazonas, dizendo que o episódio de Manaus não foi apenas um episódio de omissão, de falta de iniciativa, foi um episódio deliberado para tentar ratificar e confirmar uma tese do presidente da República e dos seus magos aí da ciência, de que da chamada imunidade de rebanho. Ou seja, ele teria feito, segundo essa matéria jornalística que eu vi, Manaus de cobaia da sua tese de que, uma vez a população inteira se contaminando, isso traria uma imunização de rebanho e os números cairiam drasticamente. Isso, sim, se comprovado, seria, vamos dizer assim, não um crime apenas indireto, mas uma trama para matar milhares de pessoas em nome de comprovação de uma tese falsamente científica. Então, eu acho que está muito claro para todo mundo e explícito as suas orientações formais, inclusive, as compras que o governo federal fez de uma quantidade exorbitante de cloroquina para tentar combater o vírus, supostamente combater o vírus. E eu acho que, infelizmente, ele usa, desde o início, de retóricas, de factoides, para pautar a imprensa nacional. E, infelizmente, pauta, inclusive, os seus opositores. A maioria, vamos chamar assim, das pessoas, a imprensa é pautada por ele, a maioria até das pessoas de esquerda, ou de centro-esquerda, ou de centro, acabam sendo pautadas por ele, mesmo que sejam para combatê-lo, acabam sendo pautados. Então, a cada dia ele vai para aquele cercadinho dele, que lembra um curral, e vai dizendo asneiras, sempre de manhã cedo, no primeiro horário, e, às vezes, para completar a onda do dia, fala no final da tarde também, para pautar a imprensa. Então, há 2 anos que nós vivemos falando e repetindo as bobagens que o presidente fala de manhã cedo. Aí a gente olha as redes sociais de pessoas, dos seus seguidores, e olha da maioria do povo brasileiro que hoje o rejeita, também comentando as asneiras que ele faz. Então, eu acho que isso não passa de um factoide. O STF tem uma posição clara de que as posições devem ser respeitadas dos 3 entes federados, Estado, Município e União, e elas são complementares e devem ser respeitadas no âmbito da sua jurisdição. Então, ele não fez e, na minha opinião, não vai fazer decreto nenhum, que ele fica pautando todos os dias a imprensa com notícias falsas para que o Brasil inteiro não fale de outro assunto e só fale da besteira que ele disse naquele dia. Então, cada dia é uma besteira nova e a gente vai deixando de discutir as questões relevantes, sérias, como a falta de vacina, como a sua irresponsabilidade de não comprar vacina, para ficar discutindo o besteirol do dia que ele falou. Obrigado mais uma vez. E temos mais perguntas para o governador da Bahia, Rui Costa. E vamos girar. Agora é o momento de seguir para João Pessoa, onde está Clóvis Bezerra, da TV Universitária da Paraíba. Clóvis, faz sua estreia aqui no Giro Nordeste. Seja muito bem-vindo, Clóvis. Olá, Juraci, todos da bancada. Governador, a volta às aulas tem gerado polêmica, né? Há quem concorde, há quem discorde. O senhor entende que já é momento aqui no Brasil da volta às aulas, onde a gestão da pandemia é bem complexa e diferenciada de estado para estado e de cidade para cidade? Olha, eu acho que o país o Brasil é um país continental. Eu diria que a Bahia somente já é um país continental. A Bahia é do tamanho da França, exatamente, tem as mesmas dimensões
geográficas da França. Então, um país tão grande, com regiões tão grandes, estados tão grandes, não pode, em cada momento de uma pandemia, adotar a mesma medida unanimemente. Isso eu tenho dito desde o início da pandemia. Nós conseguimos aqui retardar, por exemplo, na Bahia, no mês de julho, junho especialmente, até junho, nós só tínhamos 150 municípios com vírus circulando dos 417. Ou seja, ainda no mês de junho, a maioria dos municípios da Bahia não tinha vírus nenhum. Não tinha sido encontrada uma só pessoa infectada na maioria dos municípios da Bahia. Mas, como existia um ambiente nacional de fechar tudo, todos os prefeitos fecharam tudo. E eu dizia, naquele momento, tentava convencer os prefeitos, não fechem agora, porque vai chegar o momento que você vai fechar, porque o vírus vai chegar no seu município. É como se você tivesse de mergulhar numa piscina para ficar um tempo mergulhado. Se você mergulhar antes da hora, vai faltar oxigênio na hora que você precisar mergulhar. Então, deixe para mergulhar na hora certa. Então, na hora que pelo menos chegar o vírus da sua região, aí chegou a hora de você fechar. Mas se não chegou o vírus sequer na sua região, muito menos no seu município, não é hora de fazer o fechamento. E agora é a mesma coisa, só no sentido inverso. Nós estamos vivendo, desde o início da pandemia, de ondas. Tivemos a primeira onda, alguns estados tiveram a segunda e já tiveram a terceira, mas a maioria dos estados tiveram só a segunda, que é o nosso caso, eu diria, da maioria do Nordeste, ou de todos os estados do Nordeste, que viveram agora, em março e abril, o pior período da pandemia desde o seu início. E agora, graças a Deus, nós começamos a desacelerar. E essa desaceleração não ocorre de forma igualitária em todos os municípios e em todas as regiões, muito menos em todos os estados. Ela se dá com velocidades muito diferentes. Então, só para dar um exemplo da Bahia, nós tivemos o mês de março, a pior região aqui do mês de março foi a região metropolitana de Salvador. Salvador ficou fechado o comércio durante um mês, 4 semanas. Mas hoje, quem tem a melhor situação no estado é Salvador, é a região metropolitana, graças a esse fechamento, a essas medidas duras que nós tomamos no mês de março. No mês de março, o oeste da Bahia era a região de menor contágio do todo o estado. Infelizmente, hoje é a região de pior contágio em todo o estado da Bahia. Então, são ondas que ocorrem com datas e períodos diferentes, mesmo em cada estado. Então, eu sou a favor, sim, que as aulas devem retornar, mas cada um definindo o período e as condições, dado o indicador da reprodução do vírus do seu estado, da sua região e da sua cidade. Não dá para ter uma posição nacional, na minha opinião, sobre retorno ou não retorno às aulas. Por quê? Porque os estados estão em situações diferentes, as regiões estão em situações diferentes. No caso da Bahia, nós adotamos, via decreto, um parâmetro único para todo o estado. Quando alcançarmos o número máximo igual ou inferior a 75% de taxa de ocupação de leitos daquela região, nós vamos entrar numa fase de flexibilização, inclusive com retorno às aulas semipresenciais, tendo no máximo 50% de lotação das escolas. No dia de hoje, a única região que alcançou esse dado é a região metropolitana de Salvador e é o município de Salvador. As outras regiões ainda não alcançaram esse indicador de estarem 5 dias seguidos com taxas iguais ou inferiores a 75%, e, portanto, somente a região metropolitana, pelo decreto estadual, neste momento, está autorizado a retornar às aulas, e mesmo assim, com limitação de 50% dos alunos. Pelo ritmo de queda dos números, nós acreditamos que a maior parte das regiões da Bahia alcançará esse parâmetro em, no máximo, 2 semanas. Se nós continuarmos com o ritmo de queda atual, nós estamos projetando que daqui a 2 semanas a grande maioria das regiões da Bahia alcançará esse patamar
e aí sim nós retornaremos às aulas estaduais. Por quê? Porque nós não podemos ter um calendário estadual que seja tão fragmentado. A rede municipal de cada local poderá voltar de forma fragmentada, porque vai responder aquele município, aquela região, ou a rede particular. Mas, no caso da rede estadual, o nosso retorno será quando a gente alcançar, pelo menos, a maior parte das regiões em condições de voltar às aulas. Aí nós voltaremos à rede estadual com 50%. Nós já definimos o parâmetro aqui de retorno, 50% dos alunos. Então, nós vamos dividir a turma em duas, segunda, quarta e sexta, metade da turma tem aula presencial, terça, quinta e sábado, a outra metade. E nos dias que não tiver aula presencial, continuaremos com o trabalho remoto nos dias alternados. Hoje, nós já iniciamos as aulas com material remoto, seja o remoto utilizando até o sinal da TVE, seja o remoto via internet, ou via transmissão por satélite, que nós temos aqui aulas por satélite transmitidas direto para a zona rural, ou por material impresso. Então, nós estamos utilizando muito material impresso para quem não tem nenhum acesso à internet, para que os alunos possam levar tarefas, estudos para casa e devolver para a escola para ir cumprindo o calendário escolar. Mas todos estão, inclusive minhas filhas, estão ansiosas. Todos os dias elas me perguntam que dia elas vão voltar para as aulas presenciais. Por quê? Porque é fundamental a gente voltar às aulas para retomar e diminuir o prejuízo causado à educação por esse período de afastamento. Estamos avançando na vacinação dos professores da comunidade escolar. Aqui nós já liberamos, já vacinamos todos os profissionais da educação acima de 40 anos na Bahia estão vacinados, que no caso da rede municipal, por exemplo, de Salvador, representa 80% dos professores. No caso da rede estadual, algo em torno de 75%. Quando digo professores, me refiro também aos outros trabalhadores da escola, ou seja, o porteiro, a merendeira, o pessoal de limpeza, todos foram autorizados a serem vacinados e, portanto, nós vamos criando um ambiente de maior segurança para o retorno às aulas. Obrigado, governador. E nós vamos agora para Teresina, capital do Piauí, para a participação de Henrique Douglas, da TV Antares. Saudações a todos da bancada, saudações piauienses ao governador. Bem, governador, a política é um jogo de convencimento, né? E a discordância democrática, ela serve para encontrarmos soluções. Mas, bem, recentemente eu acompanhei as manifestações que ocorreram no 1º de maio, solidárias ao presidente Jair Bolsonaro, e eu testemunhei o seguinte: um elevado tom de autoritarismo, muita demência, muito delírio, sérios problemas cognitivos, né, oriundos de desinformação, e um país partido e sem diálogo. Eu queria saber, na sua opinião, governador, qual é a alternativa para encontrarmos o rumo da pacificação, porque isso tudo tem a ver com esse momento difícil que o país passa e a vacinação. Henrique, eu concordo com você. Eu tenho classificado esse comportamento desse grupo que o presidente lidera. Ele não lidera um grupo político. Na minha opinião, ele lidera uma seita. Porque há anos atrás, a gente assistia pela televisão e ficava estarrecido o mundo. Eu sempre fiquei muito estarrecido quando a gente via aquelas imagens truculentas, violentas, de desrespeito com a vida humana, do chamado Estado Islâmico, decepando a cabeça das pessoas e transmitindo isso para o mundo inteiro. Eu ficava me perguntando, e a imprensa às vezes noticiando, que jovens europeus saíam da Europa para se habilitar em se inscrever nesses grupos. Eu ficava me perguntando como é que é possível, nos dias atuais, alguém entrar numa militância de uma seita que tem como prática de convencimento decepar a cabeça dos outros. Então, hoje, essa realidade está mais próxima de nós. Quando a gente vê pessoas com mandato parlamentar dentro do grupo dessa seita que o presidente representa, como o vereador do Rio de Janeiro, que matou com tortura uma criança de 4 anos.
quando cenas que não eram vistas no passado recente do Brasil, ou mesmo no passado distante, de jovens invadindo creche para esfaquear criança de 2 anos de idade, professoras. Então, quando você começa a fazer discurso de ódio, de raiva, de violência, você vai liberando no psíquico de pessoas, eventualmente, que têm alguma fragilidade na sua formação psíquica ou no seu equilíbrio psíquico, é como se estivesse ligando ali o fusível para despertar aquele sentimento de ódio, de raiva, de vingança, e materializando aquilo num ato de violência. É o que nós temos presenciado ultimamente e por semanas a fio no Brasil, ou seja, cenas de violência absurdas, que, sem motivação a priori, com pessoas inocentes, crianças de 2 anos, bebê numa creche, ou uma criança de 4 anos que alguém que é casado com a mãe da pessoa tortura, mata uma criança, e faz parte, fez campanha junto, pediu o voto junto com o grupo do presidente da República. Então, é este pensamento que eles expressam. E o que me deixa mais assustado, outro dia eu estava conversando com um médico aqui, e ele me dizia: governador, eu ouvia sempre você falar desse grupo, e eu sempre ficava meio que duvidando, porque o governador é de oposição, então está carregando nas tintas contra o presidente da República. Aí ele me dizia: recentemente, ele é da região aqui de Ilhéus, Itabuna, e nós construímos uma ponte bonita lá na cidade de Ilhéus, uma ponte estaiada, para ligar 2 regiões da cidade, e ficou muito bonito, uma obra muito bonita, de mais de 100 milhões de reais. Aí ele me disse que estava numa reunião de um grupo de médicos que trabalham no hospital, e ele estava comentando sobre a ponte, como ficou bonita, e ele disse: pois é, você viu aí a obra do nosso presidente, né? E o médico disse a ele: não, a obra não é do governo federal, a obra é do Estado. Não, é do presidente da República. Ele disse: não, aqui, ó, o edital de licitação é do governo do Estado, está aqui o edital. Aqui o governador dando ordem de serviço, aqui o governador inaugurando. É mentira, isso tudo é coisa fabricada por esse petista, isso é obra do governo federal. Aí ele disse que eu me assustei, ele foi médico, meu colega de escola. Eu fiquei perplexo, ele me contando: governador, eu fiquei perplexo. Eu digo: como uma pessoa absolutamente com desenvolvimento intelectual que ele tem, que é meu colega, um médico extraordinário na sua função, consegue ficar atrelado ideologicamente, cego, de se negar a ver atos formais publicados em diário oficial, a ver os fatos e reafirmar uma presunção ideológica falsa de que aquela obra seria ou teria alguma participação do governo federal. Então, ele disse: a partir daí eu passei a considerar que, de fato, você não estava exagerando nem carregando nas tintas. É inexplicável como pessoas absolutamente instruídas, juízes, promotores, médicos, se incorporaram ou aderiram a essa seita de forma cega e deixa, eventualmente, de ouvir ou de ver a realidade para acreditar numa ficção, numa bolha que foi criada por essa seita. Talvez isso explique, ao longo da história da humanidade, quando 500, 600, 800, 2.000, 3.000 pessoas se suicidam junto, quando o líder da seita pede que todos se suicidem. A história da humanidade é cheia desses episódios, e eu nunca consegui entender. Hoje eu consigo entender um pouco como essa engrenagem funciona, porque nós estamos vivendo isso no Brasil, infelizmente. Obrigado mais uma vez, governador. Esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. Vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia para o governador da Bahia, Rui Costa. Governador, gostaria que o senhor falasse sobre a quebra de patentes que começou com a sinalização do presidente americano Biden. O senhor considera possível que a quebra de patentes chegue às vacinas contra a Covid aqui no Brasil, mesmo com o presidente contra? Olha, eu espero, e ficou um constrangimento enorme para o Brasil, né? Porque os Estados Unidos, que detêm o maior número de patentes, não só de vacinas, mas de medicamentos diversos,
ele necessariamente não é o maior fabricante de medicamentos. A Índia é conhecida como a farmácia do mundo, né? A maior parte dos laboratórios do mundo estão na Índia e, em segundo lugar, na China, mas a Índia é um forte fabricante, recebe aí por muitos o título de a farmácia do mundo. Mas é inegável que boa parte do desenvolvimento na área de elaboração de fármacos, do ponto de vista científico, conceitual, vem dos Estados Unidos e que detém essa patente. Então, aqui nós temos que parabenizar, e eu quero fazer isso com letras garrafais, ao governo americano, que, numa posição muito clara, objetiva, afirmou o seu apoio à quebra das patentes para a vacina. Numa pandemia que tem matado milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro, somente a possibilidade de ampliar massivamente a fabricação de vacinas que é possível barrar rapidamente esse vírus. Por quê? Porque quanto mais tempo nós demorarmos de barrarmos a contaminação do vírus, mais riscos temos de ter novas variantes. Já se fala agora de uma nova variante indiana, porque lá virou, assim como o Brasil, uma verdadeira fábrica de novas variantes do vírus. E muitos já se posicionam, cientistas, médicos, que nós levaremos anos nos vacinando contra a Covid. Assim como fazemos para outras doenças, teremos que nos vacinar durante vários anos. Por quê? Porque a cada ano vão surgir variantes que aquela vacina anterior ainda não cobre. Então, já se discute muito quais vacinas cobrem todas as variantes, né? Então, já se fazem pesquisa para saber qual o grau de cobertura de cada vacina para cada variante. Então, já, infelizmente, vai terminar aparecendo uma variante que nenhuma vacina cubra, e aí, talvez, no ano que vem, tenhamos uma vacina que cubra todas, e assim sucessivamente. Então, é preciso atacar rapidamente esse grave inimigo, esse forte inimigo, e a forma de fazer isso é disseminando de uma vez por todas a aplicação massiva de vacina. Isso só acontecerá quando possamos multiplicar por centenas, milhares de laboratórios do mundo inteiro para produzir essa vacina. É o que acontece com os chamados remédios genéricos, né? Que quem tem capacidade de produzir, uma vez quebrada a patente e tendo autorização, você aumenta a escala de produção, reduz o preço, aumenta substancialmente o volume e isso possibilita um acesso mais fácil. Então, eu quero aqui parabenizar o governo americano e a semana passada tinha tido uma reunião com a Embaixada da Índia e o embaixador nos pediu apoio, inclusive, para a quebra de patente. E olhe que eles são um dos maiores fabricantes do mundo de vacina. E eu diria que há um clamor mundial pela quebra da patente para que a gente possa produzir mais vacinas e imunizar o povo brasileiro. Infelizmente, o Brasil, que hoje ainda não tem nenhuma patente de vacina, se mantém na posição de defender a patente que os outros têm, negando o acesso à vacina que o povo tanto precisa. Estamos quase no final do Giro Nordeste de hoje. Governador, nós temos aí 1 minuto para as suas considerações finais do Giro Nordeste. Então, eu quero aproveitar esse 1 minuto para parabenizar a TVE, parabenizar todas as TVs educativas dos estados do Nordeste, dos estados brasileiros, que têm transmitido programas, eu diria, de levar informação com opiniões diferentes, divergentes. O que o povo brasileiro precisa é ter acesso a debates, a opiniões, que, eventualmente, cada um vai ter a sua, vai ter polêmicas. O que nós temos que, juntos, combatermos é a notícia falsa, é a mentira, é o fake news, porque, infelizmente, o povo brasileiro vem sofrendo muito, muito por essa disseminação da violência, do ódio, de uma falsa promessa de proteção com a disseminação das armas que se destinam ou a quem é rico, que pode comprar muitas armas, ou a grupos milicianos e criminosos que vão utilizar essas armas para matar as pessoas. Isso associado a esse sentimento de ódio, de violência,
há uma fábrica permanente, constante de notícias falsas, de notícias mentirosas, e fabricadas em série. Eu canso de receber aqui cards idênticos contra governadores e contra prefeitos. Só muda o nome do estado, a foto do governador ou a foto do prefeito e o nome. O resto é igualzinho, ou seja, se produz, se fabrica no gabinete do ódio em Brasília essas notícias falsas que são disseminadas instantaneamente pelo Brasil afora. E nós juntos, os meios de comunicações responsáveis, junto com a sociedade civil brasileira, nós temos que nos juntar para combater a mentira, a calúnia, a difamação e resistirmos a essa tendência a disseminar e contagiar e contaminar, assim como o vírus contamina, o povo brasileiro com esse sentimento de ódio e de violência, que isso tem feito tanto mal ao Brasil. No mais, parabenizar vocês aí, jornalistas, agradecer a oportunidade e dizer que estamos, e vocês principalmente, prestando um grande serviço ao povo brasileiro, ao povo do Nordeste. Um abraço, que Deus nos abençoe e consigamos ter mais vacina o mais rápido possível. Um abraço. Com certeza. E o Giro Nordeste está terminando. Quero agradecer a participação do governador da Bahia, Rui Costa. Muito obrigado também aos comunicadores Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Daniele Ferreira, da TV Aperipê, em Sergipe, Isa Maria, da TV Pernambuco, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Carla Soraya, da TV Ceará, Clóvis Bezerra, da TV Universitária da Paraíba e Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. E um agradecimento especial a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. A gente volta na semana que vem. Até lá!